Léo. Galerinha, então a Já vai pauta... ser na apostila Você nova? tá gravando, professor? Você já tem a apostila nova? Não, eu tô perguntando se já vai ser na apostila nova. Mas você já tem a apostila nova, criança? Não, mas a professora de ciências fez mesmo assim, só que só a leitura. Ciências. Vamos lá, história. Galerinha, a gente... Então, eu tô perguntando se a história também vai. Adriane, a gente Calma, gente, tá finalizando a apostila revoltado. hoje, tá? Então, nós não terminamos de trabalhar o conteúdo da apostila, ainda falta esse assunto para a gente tratar. Temos atividade na apostila e no CA hoje. Aí a gente finaliza o conteúdo. Aí semana que vem a aula é com o novo material. Não sei se vocês acompanharam o recado, mas amanhã vocês vão, né, os pais vão à escola para pegar o material novo. Tá? Então, a partir de amanhã, talvez tenham alguns professores que vão trabalhar na quarta-feira o material novo e outros não, tá? Nós temos aula hoje e amanhã. Então, hoje, na aula de história, a gente finaliza essa apostila do segundo bimestre. Amanhã, vocês vão finalizar com as atividades da leitura e CA, na aula de filosofia. Na outra semana, a apostila nova, tá? Por esses dias, por hoje ainda não. Beleza? E não sei se foi nessa sala, mas não ficar preocupado em fazer atividade, que tem que entregar a apostila. Não vai entregar a apostila amanhã. A Kézia não ninguém entregar a apostila amanhã. Eles ainda vão ter outra data para poder ir à escola para poder entregar o material. Beleza? Então, nós estamos falando ainda sobre a nossa apostila do segundo bimestre. Então, anote aí, por favor, Escola Carroçada no Vestilo. A data de hoje é 3 de agosto de 2020. A pauta é Brasil, emancipação política. Feito isso, anotou a pauta e a gente já parte para o início da aula falando sobre o nosso conteúdo. Registrem a pauta aí, por favor. Anotamos? Podemos começar? Sim. Crianças, então é o seguinte, nós estamos falando a respeito do processo de emancipação e independência do Brasil, tá? Então, o processo de independência já é um assunto que está sendo falado já lá a partir da colonização, da emancipação das 13 colônias, ou seja, dos Estados Unidos. Na semana passada, nós vimos a emancipação das colônias espanholas, né? Então, a Espanha, que era a metrópole, ela acabou perdendo o controle sobre as colônias que ela possuía aqui na América, e agora sobre a emancipação política do Brasil. Tá? É Portugal que vai deixar de manter controle sobre a sua colônia aqui na América. Então, os três principais reinos que tiveram influência ou poder colonizador aqui na América foram a Inglaterra, a Espanha e Portugal. A Inglaterra colonizou o que a gente conhece como Estados Unidos, as 13 colônias, eles alcançaram a independência. Não foi fácil, tá? Foi difícil, claro, houve embates, problemas relacionados, problemas financeiros relacionados à cobrança de impostos, aí influências do iluminismo, e tudo isso foi algo que foi favorecendo, tá? A Revolução Francesa, enfim. Aí depois nós tivemos a independência, não de uma forma sequencial, mas tivemos o conteúdo que já vimos sobre a independência das colônias espanholas, e agora sobre o Brasil. É Portugal que vai estar deixando de exercer influência aqui no Brasil. A única diferença de toda a América é que nós aqui no Brasil vamos se tornar independentes, só que ainda sob influência de um português, tá? Que é quando Dom Pedro proclama a independência do Brasil, a gente, então, ainda continua com o Brasil com característica relacionada à sua metrópole, ou seja, esse processo de colonização, tá? Que a partir daí o Brasil vai se tornar o Brasil, né? Tomar os rumos relacionados à sua independência até se tornar o Brasil império, conteúdo relacionado a uma forma política do Brasil também.
tá? Galerinha, assim como ocorreu então nas colônias espanholas da América, difusão de novas ideias iluministas, independência dos Estados Unidos, como eu disse há pouco, tudo isso contribui para que o Brasil também possa lutar pela sua independência, tá? O Brasil, por conta do iluminismo e por conta também de problemas relacionados à emancipação nas outras localidades, o Brasil também ele possui algumas configurações da influência do iluminismo. Só que, claro, não deram certo, como a gente já viu em outro capítulo, a conjuração mineira, a conjuração baiana e também revoltas ou fuga de escravizados, tá? Aí, a partir daí, começam algumas tentativas de manter o controle sobre toda a colônia. Os conjurados, conjuração baiana e conjuração mineira, eles foram fortemente repreendidos, foi um processo que não deu muito certo, né? Eles não conseguiram nem mesmo exercer a revolta, né? Como vocês viram, eles foram dedurados, né? Os dedos duros acabaram ganhando vantagem junto com a coroa. E as conjurações não aconteceram, mas teve uma tentativa. E aí, galerinha, para a parte inicial da apostila, falando a respeito dessa questão dos conjurados, né, conjuração baiana e mineira, vocês vão para a página 40 da apostila, lá já tem 2 exercícios, vocês vão fazer leitura, desenvolver e a gente já corrige agora mesmo, tá? 12 minutinhos para ler o primeiro item, 12 minutinhos para ler o segundo. Professor, a correção lá do CA e da apostila vai estar no Google Sala de Aula? A correção do CA desse capítulo que falou sobre as colonizações espanholas, sobre a independência, aí eu vou colocar, porque não deu tempo da gente corrigir. A apostila não, a apostila a gente vai corrigir tudo em aula, como por exemplo a atividade dessa aula. E aí a próxima, que eu acredito que talvez dê para corrigir o CA desse capítulo, sim. Agora do capítulo anterior, o professor deixa lá no Google Sala, tá? Eu vou printar a tela e aí eu vou fazer o esqueminha lá para colocar para vocês poderem conferir. Caso dê tempo aí o CA dessa atividade do conteúdo de hoje, a gente faz hoje mesmo, tá? Um minutinho. Pronto, professor. Quem disse isso? Luiz? Eu mesmo. Luiz, você vai fazer a leitura para nós do número 1, tá? Você vai falar quais são as opções, Beleza. qual é a opção que você falou, que você marcou. Só mais um minutinho que daí a galerinha termina já o deles. Tá bom. É a promessa de chuva, Luiz?
Que, professor? A promessa de chuva? Por quê? Ai, você não estava nem participando mais? É porque eu tô quieto ultimamente. Não pode ficar quieto, você é inteligente, você tem que falar. Terminamos? Vai, Luiz. Começa. Exercício número 1. Tá. Sobre a Conjuração Mineira ocorrida em 1789, analise as afirmativas. 1. Uma das causas foi o aumento dos impostos pela metrópole. 2. Objetivava a separação de Portugal e a implantação de uma república. 3. Entre os planos dos integrantes do movimento estava a abolição da escravatura. Pode falar qual que eu marquei? Bom? Marquei a C. Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Parabéns, Luiz. Exercício número 1, a alternativa correta é a letra C. Ana Luísa. Exercício número 2, Ana. Conjuração baiana. A respeito da Conjuração Baiana, ocorrida em 1798, analise essas afirmativas. Tratou-se de uma revolta de caráter social e envolveu representantes das classes mais humildes. A falta de produtos de primeira necessidade e os altos preços dessas mercadorias podem ser consideradas causas dessa conjuração. Os comerciantes portugueses participaram do movimento porque desejavam o monopólio do comércio local. Qual a opção correta, Ana? Eu marquei a C. Parabéns, Ana. Apenas alternativas 1 e 2 estão corretas, tá? Então, exercício número 1 e exercício número 2, a opção letra C. Tá? Qual a probabilidade, professor, num chute de eu marcar C e C? Então, se tem muitas questões e você não sabe nada, aí você marca uma opção só. Você sabe mais ou menos o que vai marcando ali, tá? Na hora de chutar. Crianças, falando a respeito do processo de emancipação política do Brasil. Para a gente poder compreender como que se deu todo esse processo de emancipação política, a gente acaba falando sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Por quê? O contexto histórico em si do Brasil, ele se passa como uma colônia, ou seja, um local onde a metrópole ela vai promover a exploração. Então, explora o pau-brasil, depois explora o processo de mineração. Aí nós temos a necessidade da família real vir para o Brasil. Aí o Brasil ele deixa de ser uma colônia, ou seja, um localzinho onde os portugueses buscavam riquezas, tá? Para serem vendidas, então, para serem comercializadas, e passou a ser um ambiente onde eles precisariam estar morando, tá? Mas por que que isso aconteceu? Então, a vinda da família real portuguesa para o Brasil se dá justamente por conta do bloqueio continental. Então, tem relação com o bloqueio continental, tem relação com a perseguição de Napoleão à Inglaterra, e tem uma relação muito grande com todo esse contexto de conflito, atividades comerciais e a ligação muito grande que Portugal tinha com a Inglaterra. Então, tudo isso fez com que ocorresse a necessidade da família real vir para o Brasil. Não é uma escolha, é uma necessidade. Eles estavam sofrendo perseguição de Napoleão, eles estavam sendo invadidos e por isso eles fogem para o Brasil. Tá? Então, desde que assumiu o poder na França, em 1799, o primeiro cônsul, Napoleão Bonaparte. Olha só, gente, às vezes a gente desconhece o contexto histórico, né? A gente acaba não associando, mas quando Napoleão Bonaparte acaba assumindo o poder, ele acaba causando também alterações na história do Brasil, na história do nosso país. Tá? Estamos em continentes diferentes, não temos relação nenhuma com Napoleão Bonaparte,
na França, mas as ações que Napoleão Bonaparte toma para a criação e instalação do seu império, né, isso acaba exercendo influência para nós aqui por conta de Portugal, mas justamente por conta das relações entre a França, Napoleão, e a Inglaterra. Tá? Então a gente vai entender tudo isso até a ideia principal, que é o bloqueio continental. Ao estabelecer o seu império a partir do ano de 1804, Napoleão Bonaparte ele intensificou o projeto de campanhas militares. Nessa intensificação, ele queria dominar a Inglaterra. Tá? A Inglaterra era uma ilha, essa ilha, então, automaticamente ela é protegida, é fácil de proteger, porque quem vai encostar ali na ilha vem pelas águas, né? Vem por mar. Então, a proximidade justamente do mar fez com que, da água ali, né, fez com que ocorresse, de certa forma, uma segurança maior para a Inglaterra. Então, a marinha inglesa era muito forte, entre uma das mais fortes de todo o continente europeu, e isso possibilitou uma segurança muito grande para a Inglaterra. Napoleão Bonaparte não estava conseguindo chegar, não estava conseguindo invadir a Inglaterra para domínio, para poder dominar aquele território para o seu projeto de império, tá? Tinha uma ideia de vastidão, tomar toda a Europa para si. Como ele não conseguiu chegar, ele falou, vou instalar o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Nenhuma nação, nenhum dos países poderiam comercializar com a Inglaterra. É um bloqueio, a Inglaterra está bloqueada, ninguém pode comercializar. Quem comercializar, eu invado. Tá? Se você comercializar com a Inglaterra, eu vou lá e invado o seu país. Aí o seu país vai fazer parte do meu império. Todos os países ficaram com medo, né? Porém, Portugal tinha uma dependência muito grande da Inglaterra. A Inglaterra comprava muitos produtos portugueses e os portugueses também compravam, tinha uma relação muito grande com a Inglaterra. Aí, o que aconteceu? O rei português, então, ele acabou rompendo, acabou não cumprindo com o bloqueio continental. Ele ainda praticava atividades comerciais, mesmo com a imposição de Napoleão, até que Napoleão descobriu. Napoleão falou, quer saber? Já que você está me traindo, eu falei que não era para vender, para comercializar com a Inglaterra, e você está fazendo isso, agora eu vou invadir o seu país. Aí, então, Napoleão ele promove toda uma ação para invadir Portugal. E dentro desse processo, os portugueses, apoiados pela Inglaterra, têm o conhecimento de que eles vão sofrer a invasão de Napoleão. Aí o rei português, com toda a sua corte, muitas pessoas, cerca mais ou menos 16 mil pessoas, eles fogem para o Brasil. Tá? Então, dentro desse processo ali de fuga para o Brasil, vem ao total 70 navios, saem de Portugal e vêm para o Brasil. 55 deles são navios portugueses, né, com toda a corte, com alimentos, com riquezas, com um tesouro português. Os portugueses colocaram tudo que fazia parte do tesouro, né, dos cofres, colocaram dentro dos navios, fora livros, né, bibliotecas, tudo que eles possuíam, eles foram colocando dentro das embarcações e fugiram para o Brasil, tá? Apoiados pela coroa inglesa. A coroa inglesa, né, com a marinha que funcionava, né, tinha um controle muito grande das navegações, eles vieram então para o Brasil apoiados, né, seguros, com a ajuda da marinha inglesa. Tá? E aí, por isso, Portugal, né, o rei português, acaba sendo colocado ali numa situação onde ele é obrigado a fugir. Vai fugir para onde? Vai fugir para suas terras, ou seja, para onde ele é dono, que seriam as colônias aqui. Tá? Seria justamente o Brasil. Mesmo assim, os portugueses sofreram a invasão de Napoleão, Napoleão invadiu, só que as pessoas que ficaram lá, os outros, né, portugueses que ficaram lá em Portugal, que não vieram com a coroa portuguesa, eles acabaram sofrendo algumas repressões de Napoleão. Só que eles não tinham líder, porque o líder deles fugiu, tá? Ou então o rei português acabou fugindo, deixou todas as outras pessoas lá, né? Dom João foge, então, com medo da invasão de Napoleão. E aí as outras pessoas que ficaram, eles acabaram sendo largados, né? Acabaram sendo deixados à mercê das determinações francesas de Napoleão Bonaparte.
Tá? Como eu disse, essas embarcações elas tinham mais ou menos cerca de 16 mil pessoas, membros da elite portuguesa, documentos administrativos, riquezas, tudo aquilo que fazia parte da ideia dentro, né, de riquezas que faziam parte dentro dos cofres, foram retirados, colocados em embarcações e trazidos aqui para o Brasil. Tá? Ainda vieram até animais, né, vivos, para que eles pudessem se alimentar no caminho. Então, por que eles vieram para o Brasil? Por conta de uma necessidade. Eles estavam sendo ameaçados, né, o rei se sentiu muito ameaçado por Napoleão Bonaparte e se viu obrigado a vir para o Brasil. Tá? Eles vêm para o Brasil, promovem toda essa viagem, chegam ao Brasil. Mudanças políticas e econômicas. Só que antes disso, eu acredito que eu esqueci de colocar. Antes disso, lá na página 42 e 43, tem 3 exercícios, tá? Exercício número 1, número 2 e o exercício número 3 que vocês conseguem fazer na apostila mesmo. E na apostila é melhor, porque daí ao menos eu consigo corrigir quando vocês forem entregar a apostila, tá? Então vamos lá para a apostila, página 42 e 43, exercício número 1, número 2 e número 3. Galerinha, 7 minutinhos a gente já faz a correção. Quem falou foi a Ana e o Luiz. Agora, exercício número 1 vai ser a Júlia. Exercício número 2, o Bruno Gomes, o Bruno Mesa. Professor, qual Júlia? Isso é a Júlia. Ah, tá. Quê? E número 3, Júlio César. Oi, professor. Que número que eu tô? Júlio César, número 3. Peraí, rapidão, minha família aqui tá meio esquisita. Rapidão, professor, foi mal. Júlio César. Exercício número 1 é a Júlia, número 2 é o Bruno. Dá uma acelerada, Bruno. Olha para o livro aí, vai fazer a leitura do exercício número 1, faz, depois você vai fazer o número 2, tá? Não vai fazer o número 2 e ficar esperando a resposta, não. O Bruno vai falar o número 2 e o número 3 vai ser o Júlio. Fazer, professor, que eu não entendi direito. Você vai fazer as atividades da página 42 e 43. Número 1, número 2 e número 3. Porém, você vai dar a resposta número 3 depois. Todo mundo terminar. Eu vou fazer a número 2? Não, Bruno, você vai fazer número 1, 2 e 3. Não, assim, pra eu falar a resposta é a 2, né? Sim. Ah, tá. Que aí foca no principal e depois faz o resto. Que senão vai que eu tô fazendo a 1 e esqueço da 2, que é o que eu tenho que falar. Faz, Bruno. 1, 2 e 3.
5 minutos. Faltam 3. Crianças, vamos lá, por favor. Júlia, página 42, exercício número 1. Peraí, professor. Pode começar a ler? Pode. Napoleão Bonaparte, desejando formar um império grandioso, gerou inúmeros conflitos na Europa. Sobre esse projeto expansionista, analise essas afirmativas. O grande inimigo de Napoleão era a Inglaterra, que dominava a economia europeia. Com o objetivo de destruir a economia inglesa, Napoleão Bonaparte invadiu a Grã-Bretanha e destronou o rei inglês. Napoleão adotou a política ofensiva de destruir a Inglaterra indiretamente, acabando com o lucrativo comércio desenvolvido pelos ingleses. Qual opção você marcou? Eu marquei a D, eu não sei se está certo. Corretíssimo, tá? Napoleão não conseguiu invadir a Inglaterra e esses dois elementos estão certos. Apenas afirmativas 1 e 3 estão corretas. Muito bem. Bruno, exercício número 2. A respeito do bloco continental impostos por Napoleão Bonaparte em 1806, analise as afirmativas a seguir. O bloqueio continental determinou a proibição a todos os países europeus de comercializar com a Inglaterra. A imposição do bloqueio continental visa a destruição econômica da Inglaterra, principal reino rival da França. 3. Portugal não acessou o comercial com a Inglaterra, apesar de ter uma economia bastante desenvolvida, autossuficiente, porque desejava mostrar a Napoleão Bonaparte que não se curvaria aos desmando do imperador francês. 4. A continuidade do comércio com a Inglaterra determinou a invasão de Portugal por
Tropas francesas. Qual é a opção? Eu fiquei em dúvida entre a A e a E, mas eu marquei a E. Marcou aí? Perfeito, Bruno. Então, as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas, são verdadeiras. Tá? Professor, Aê! professor, Oi. repete a 1, fazendo favor. A número 1, É. letra D. Ah, tá. Obrigado. Letra D. Número 2, letra E. Cadê o Júlio César? Professor, eu não entendi muito bem essa aqui, não, mas eu tentei fazer. Tô. Muito bem, Júlio César. Eu peguei lá do texto lá do vindo da família real para o Brasil. Tá certo, vai, fala. A postura que Portugal assumiu foi única. Em sua biografia, Napoleão Bonaparte escreveu sobre João foi o único que me enganou. Isso confirma que as ações teatrais do príncipe regente para evitar a invasão francesa, ao mesmo tempo que organizava sua fuga com escolta inglesa,